Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, estou aqui para ler um texto da irmã Demilda Lima, que foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece o quê? Meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, foi ela quem escreveu o texto, não fui eu. Então, o que é que eu vou fazer? Vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá? Vamos orar, então, pedindo ao Senhor que nos oriente, nos ensine. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, que nós possamos entender que tu és a nossa fortaleza. Em casos difíceis, em casos simples, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação, tu estás conosco. Que a gente possa entender isso e colocar em prática. Em teu nome que oramos. Amém. Bem, então vamos lá, abra sua Bíblia em Naum, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até ao 13, tá bom? Vamos lá? Então diz assim: Naum recebeu uma visão, né? Acerca de Nínive. Então ele vai falar da ira do Senhor contra a cidade de Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos a que ele se opõe e reserva sua fúria para os seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo de seus pés. Às suas ordens, os oceanos secam e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de Bazã e do Carmelo se esvaem, e os bosques do Líbano murcham. Em sua presença os montes tremem e as colinas se derretem. A terra estremece e seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo, e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom. É forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam, mas arrasará os seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários, escuridão adentro. Porque vocês tramam contra o Senhor? Ele os destruirá com um só golpe. Não precisará vir outra vez. Seus inimigos, emaranhados como espinheiros, e cambaleantes como bêbados serão queimados como palha seca. Ó Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso que trama o mal contra o Senhor? Assim diz o Senhor: embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu os castiguei antes, mas não os castigarei outra vez. Agora quebrarei o jugo sobre o seu pescoço e arrancarei as correntes da sua opressão. Amém? Bem, irmãos, então, como o texto é da irmã Demilda, vou contar agora aquilo que eu entendi. Ela escolheu o versículo 7 para ser o versículo-chave. E diz assim: o Senhor é um refúgio em tempos de angústia, ele protege o que nele confia. Então, ela está dizendo aqui que Deus é bom o tempo todo, em qualquer circunstância, e que ele é especialista em nos surpreender com livramento, força, disponibilidade para nos socorrer. Ele se coloca a qualquer momento à nossa disposição, nos acolhe em seus braços e faz com que a gente possa repousar em segurança. Então, se eu não estou usufruindo deste momento de estar sendo abraçado pelo Senhor, a culpa não é dele. Ele está sempre à nossa disposição. Então ela conta aqui uma experiência pessoal, que enquanto ela estava escrevendo essa meditação, ela tem uma filha, Ellen, que foi diagnosticada com uma degeneração genética da córnea nos dois olhos. Então a Ellen precisava de um transplante de cirurgia de catarata. Ela não diz aqui a idade que a filha tinha, mas que tem, né? Mas ela ela se coloca no lugar de mãe, tá dizendo pra gente, né? Que a filha dela foi logo incluída na fila do transplante de córnea.
e já falou que é tudo muito caro, né? Não é uma coisa assim que você possa resolver. Então ela diz assim que não tem plano de saúde, que fica humanamente impossível conseguir pagar aquele valor caríssimo, né? Para que a filha dela não perca a vista. Então o que eles têm feito? Tem pedido ao Senhor sabedoria para entender o que eles podem fazer para poder socorrer a Ellen, né? Que está perdendo a visão. Ela diz o quê? Que eles são gratos a Deus porque as pessoas estão se mobilizando, a família, as igrejas, irmãos, amigos, tá todo mundo lá lutando com eles em relação à dor que eles estão sentindo, né? Estão juntos ali. E ela diz que a fé deles tem sido provada nessa expectativa de que a filha do transplante ande, né? E que a filha deles possam ser operada. Ela conta, no entanto, que apesar da fila do transplante, apesar da mobilização de todas as pessoas, ela tem absoluta certeza de que Deus é sempre bom. E vai ajudar a família, a Ellen, todo mundo a superar e suportar esse momento aí tão difícil. Então ela conta que o Altíssimo conhece a gente e sabe que a gente crê e confia no seu poder protetor e provedor. Então não é fácil, né, irmãos? E eu vou contar aqui uma pequena historinha que, obviamente, não tem nada a ver com a história da Ellen, que é uma história de luta, né, pela visão, mas que é muito específica aqui da irmã Demilda Lima. Então eu vou contar para vocês a história de um pequeno garoto. Ele era pobre, ele tinha mais ou menos 12 anos, e ele estava assim, com um calçadinho bem humilde, né? Vestidinho assim de uma forma bem simplesinha. E ele entrou numa loja lá, onde vendia algumas coisinhas, e olhou, escolheu um sabonete comum. E falou pro dono da loja, olha, embrulha esse sabonete para mim. Aí o proprietário olhou, né, um sabonete, ele falou assim, é para minha mãe, né? Eu tenho aqui pensado como que eu poderia dar esse presente para minha mãe. Ela tá doente, eu queria dar um presente para ela, não tinha como, eu pedi para Deus me ajudar. Enfim, eu vou dar esse sabonete. Ele falou assim com o maior orgulho, né? Aí o dono da loja ficou super comovido, né? Vendo aquele pedido tão simples daquele menino, um freguês tão inusitado, né? E ficou com maior pena daquele menino, né? E ele pensou assim, meu, acho que eu vou ajudar esse menino. Aí ele pensou assim, eu acho que eu vou embrulhar junto com o sabonete uma coisa mais fina, né? Uma coisa mais, sei lá, uma semijoia, uma bijuteria mais bacana, ou talvez uma toalha, uma coisa mais significativa do que um simples sabonete, né? E aí o vendedor ficou lá, indeciso, não sabia se fazia, se não fazia. Olhava pro moleque, olhava para as coisas que ele tinha na loja dele, não sabia se devia fazer aquilo, se não devia. O coração dele dizia, não, ajuda o moleque, melhora esse presente aí. Mas a mente dele falava, não se mete, isso não é da sua conta. E o rapaz, o garotinho, né, ficou notando como aquele homem estava indeciso. Aí ele pensou, esse cara tá desconfiando de mim, né? Eu acho que ele não acredita, porque eu tenho 12 anos, porque eu sou uma criança, que eu vou pagar. E o que ele fez? Enfiou a mão no bolso, ó, tirou todas as moedinhas que tinha e colocou lá em cima do balcão. E o menino começou a ficar ansioso. Por que aquela demora para embrulhar um sabonete? Então parecia que alguma coisa estava errada. Por que aquele homem não embrulhava logo o sabonete? Ele não entendia, ele tinha orado, a mãe dele tinha ensinado que a gente tem que crer que o Senhor é a nossa fortaleza em todas as situações. E ele tinha orado tanto para que Deus desse uma ideia para ele, como ele poderia fazer para agradar a mãe dele. Porque naquele momento, para aquele menino, aquilo era tão importante quanto o transplante aqui da Ellen, a filha da irmã Demilda. Ele só tinha 12 anos e queria agradar a mãe dele, né? E a mãe dele sempre tinha ensinado para ele que o Senhor era um refúgio em tempo de angústia. E ele sempre confiou no Senhor. Mesmo numa coisa que parecia tão boba,
como escolher um presente para a mãe dele. Ele tinha pedido para Deus o orientar. Bom, aí ele já tinha escolhido, já pediu para embrulhar, tinha mostrado as moedas do pagamento. E o que está acontecendo? Por que que o homem não embrulha logo o sabonete? Aí ele criou coragem e falou, qual que é o problema? Aí no campo da emoção, assim, dois sentimentos se entreolhavam. Um era a pena, a compaixão do homem, e o outro era a desconfiança da parte do garoto. E o menino achava, ele acha que eu não posso pagar. Aí o menino cria coragem e fala assim, tá faltando alguma coisa? Aí o proprietário falou, não, tá faltando não. É que de repente, eu me lembrei da minha mãe. Fiquei tão triste. Porque ela morreu quando eu era tão jovem quanto você. Eu sempre quis dar um presente para minha mãe. Mas, desempregado, eu nunca consegui comprar nada para ela. E o menino lá do alto dos 12 anos dele, né? Na maior simplicidade, ele virou para aquele homem que estava vendendo o sabonete e disse, o senhor nunca conseguiu comprar nada para sua mãe? Nem um sabonete? Aí o homem, ó, ele pensou, ele refletiu um pouco e acabou desistindo de melhorar o presente do menino, né? Ele embrulhou lá o sabonete com o melhor papel que ele tinha na loja, colocou na fita e despachou o menino, né? Sem responder nada. Depois que ele estava sozinho, ele pensou. Como é que ele nunca pensou em dar uma coisa tão simples para a mãe dele, né? Como um sabonete. Ele sempre tinha entendido que o presente tinha que ser alguma coisa significativa. Tanto assim que um pouco antes ele estava sentindo pena do moleque, né? Porque ele só podia comprar um sabonete. E naquela hora ele entendeu, né? Que Deus trabalha nos detalhes e que ele tinha recebido uma grande lição. Junto com o sabonete do menino, seguia algo muito mais importante e grandioso. O melhor de todos os presentes. O menino tinha confiado em Deus e ali estava um gesto de amor. Então, meus irmãos, voltando aqui ao manancial, o grito na hora da angústia, ele gera a resposta adequada do Senhor nos tratamentos de pequenos detalhes, como, por exemplo, a compra de um sabonete para dar de presente para a mãe, né? E esse cuidado do Senhor pode evitar tragédias, desgostos, incertezas, enfim, Ele cuida de nós. Então, tudo começa onde? Aqui, no nosso coração, na confiança de que nada resiste à bondade do Pai. Então, por mais que seja simples, aquilo que o irmão está passando, aquilo que o irmão está sentindo, aquilo que o irmão está querendo, o importante é que o irmão saiba, a irmã saiba, que o resultado sempre vai ser o fato de que o Senhor anda conosco no vale. Sempre. No vale da sombra da morte, nas incertezas, nas angústias, naquilo que nós necessitamos, a nossa singeleza, o Senhor é a nossa fortaleza. E o nosso manancial termina assim. Confie, porque primeiro é Deus, e depois Deus. Em seguida, Deus. Do restante, Ele cuidará. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço, ó, diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Irmãos, eu quero que o irmão creia, eu quero que a irmã creia que em 2022, se você tiver plena certeza que os que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas, o irmão caminhará tranquilo, sabendo que o Senhor é a nossa fortaleza. Amém? Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.